A paz do Senhor Jesus, boa noite, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, ou boa tarde, bom dia, enfim, não sei a hora que você vai assistir, né? Mas nós aqui, valendo mesmo, boa noite de domingo. Glória a Deus, mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Antes de fazer a leitura e dar a introdução à lição de número 4 hoje, eu quero aqui, me permita, deixar uma palavra de agradecimento a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui com vocês. Agradecer a nossa igreja, a Igreja Evangélica Canaã, na pessoa dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, pela oportunidade, pela confiança na minha pessoa, no meu ministério. Estender esse abraço, deixar um abraço e agradecimento também a todo o ministério da igreja e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia, por mais uma vez ser recebido por você na escola bíblica dominical da Igreja Canaã. Tá bom? Vamos deixar aqui uma palavra de oração, vamos orar juntos e iniciar a quarta lição, que é hoje o tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Esta quarta lição está na lição bíblica, deixa eu apresentar aqui, ó, o apóstolo Paulo. Durante esse trimestre nós estaremos meditando sobre a vida do apóstolo Paulo, as lições da sua vida, do seu ministério, do ministério do apóstolo dos gentios para a igreja, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor me concede de estar em companhia dos meus irmãos. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui debruçado sobre a tua palavra e quero lhe fazer um pedido, que o Senhor ilumine o meu entendimento, me capacite para a transmissão dos ensinamentos da tua palavra e que os teus filhos, meus irmãos, que estiverem recebendo esta palavra, sejam edificados, tenham o seu entendimento aberto e transformado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos lá então. Lição de número 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Texto áureo, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. A verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Deus separa, chama, vocaciona pessoas aqui para a realização da obra do reino de Deus. Amém? Vamos à leitura bíblica em classe e eu quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus. Se você não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, se você não teve acesso a ela, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Anote, marque na sua Bíblia aquilo que o Senhor fala contigo, tá bom? Eu sempre cito aqui na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã e vou fazê-lo mais uma vez. Ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, ela está aí para você. Alguém uma vez disse, uma Bíblia intacta, sem uso, pode significar ou pode demonstrar uma vida destruída, mas uma Bíblia gasta, usada, pode revelar uma vida edificada e forte na presença de Deus. Amém? Vamos lá então, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 15 ao verso 22 e Gálatas, capítulo 1, do verso 11 ao verso 18. Tá bom? Vamos lá, Atos 9, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Verso 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio
do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado, e tendo comido, ficou confortável. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Verso 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Oh, glória! Louvado seja Deus! Que leitura, que palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, verso 11 a 18. Vamos ler verso 11. Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Glória a Deus. Objetivo geral desta lição: revelar que Deus vocaciona ainda hoje os crentes para a sua obra. Objetivos específicos dessa lição: primeiro, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Segundo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E, em terceiro lugar, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Só uma informação aqui. Às vezes pode ser que, estando falando sobre o Paulo, a gente, ou eu, use o nome Saulo, às vezes Paulo, mas é a mesma pessoa, tá bom? É a mesma pessoa. O Saulo é o Paulo foi o Saulo. Tá bom assim? E só a título de curiosidade, o nome Saulo é a versão grega do nome hebraico Saul, que significa muito desejado, que foi concebido por muitas orações, que foi muito esperado, muito almejado, muito desejado. E o nome Paulo significa aquele que é pequeno. Ele é tirado de uma condição de proeminência entre os homens para se tornar alguém pequeno no reino e para ser alguém que, sendo pequeno, realizasse algo extremamente glorioso, maravilhoso, grandioso para o Deus eterno. Louvado seja Deus. Por isso, talvez ele tenha escrito que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Amém? Vamos então à lição. Introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado ou santo ministério. Veremos o ponto de partida
da sua vocação e sua escola de transformação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério que seja útil para o reino. Deserto não destrói ministérios, deserto forja ministérios. Você que é um candidato ao ministério, ou você que sente ser vocacionado e que é vocacionado e que foi chamado por Deus, pode ser que você seja levado para a escola do deserto. Mas eu repito, o deserto não destrói o ministério de ninguém. O deserto forja o ministério. Amém? E o obreiro, glória a Deus. Então vamos ao primeiro tópico. E o ponto central deste tópico é: Deus chama quem Ele quer para a sua obra. Primeiro, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Primeiro, a chamada e presciência divina. Chamada e presciência divina. O chamamento para o ministério, a exemplo do que nós estudamos na aula passada sobre a conversão, que é uma iniciativa de Deus, também para o ministério, a chamada parte de Deus. Vem de Deus. É divina. Vem do céu. Tá bom? Então vamos lá. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato em Gálatas, ou aos Gálatas, quando ele escreve: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele entende aquilo que Jeremias aprendeu e ouviu de Deus. Desde o teu ventre, antes que você fosse gerado, eu te escolhi e as nações eu te dei por profeta. Esse chamamento, essa escolha vem de Deus, da presciência de Deus. É Ele quem escolhe quem Ele vai usar na sua obra, no seu reino. Tá bom? Gálatas 1,15 é o texto citado por Paulo dizendo que quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio de um encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo amor do meu nome. Atos 9, 15 e 16. Jesus não está falando com Ananias dizendo: vai, porque ele será um vaso escolhido. Vai, porque eu vou mostrar o quanto ele deverá. Não, vai porque ele é. Vai porque eu já escolhi. Vai porque eu já conheço. Vai e diz para ele que desde já ele vai aprender o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. Vai lá. É já, é no presente. Não é algo que Jesus iria fazer. Está feito, está escolhido. Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão restaurada. Verso 18 do capítulo 9. Me permita um parêntese aqui. Quando Jesus chama Paulo, tá? Para o ministério e chama Ananias e diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Alguém um dia disse que a grandeza de uma causa não está em o quanto nós iremos ganhar por defendê-la ou defendendo-a, mas sim a grandeza de uma causa, ela é revelada
no quanto ou enquanto nós estamos dispostos a sacrificar por esta causa. E o exemplo maior é o nosso Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior exemplo foi Cristo Jesus, é Cristo Jesus. E a Bíblia diz, e Paulo, o próprio Paulo, escrevendo lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, de sorte que haja em vós, eu vou ler aqui, Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esvaziou-se, deixou, tabernaculou-se, se fez homem por uma causa que é a causa da salvação. Então, a grandeza de uma causa está enquanto nós estamos dispostos a sacrificar por ela. E o Saulo de Tarso, Paulo, aprendeu isso desde o início, quando Jesus disse a Ananias, vai e diz a ele que eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Se você está sonhando com o ministério para ser o mais famoso da Silva, você está equivocado. Se você está almejando o ministério para ter o reconhecimento humano, você está equivocado. E um dos maiores erros da igreja nos nossos dias é querer ser aceita por um mundo para o qual deveríamos já estar mortos há muito tempo. Se você está almejando o ministério para ser bem-sucedido financeiramente, você está equivocado. Não que ele não possa fazer isso, não que Jesus não possa lhe proporcionar prosperidade, mas se o seu propósito primeiro é esse, você está equivocado. Vamos continuar aqui. Um ministério na plenitude do Espírito é o segundo subtópico. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. 9:17 de Atos. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Aleluia. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é que confirma a palavra e a obra de Deus no coração das pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo, num dado momento, escrevendo aos Coríntios, ele diz, quando eu fui ter convosco, não fui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em manifestações e poder do Espírito Santo. Porque quem convence a pessoa, quem convence os ouvintes, quem convence o pecador, não é a retórica, a oratória, a homilética, a exegese e a hermenêutica do pregador. Tudo isso é importante. Eu tenho que estudar, e se você está ouvindo essa escola dominical, se você está participando e é daquelas pessoas contra a teologia, você está equivocado. A escola dominical é o primeiro contato que o crente tem com a teologia, é a porta que se abre para a teologia. Tudo isso é importante, mas sem a manifestação do Espírito Santo é falácia e é coisa de homem, e gente não muda gente não transforma a gente, o Espírito Santo é quem muda a gente, transforma a gente, faz da gente nova criatura. Vamos continuar. Deus muda o nome de Saulo para Paulo. Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome das pessoas. Abrão foi chamado Abraão, Gênesis capítulo 17, verso 5. Jacó teve o seu nome mudado para
Israel, Gênesis 35, verso 10. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, Marcos 3,16 e João 1,42. Isso aconteceu também com Levi, que foi chamado Mateus. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança da ênfase do nome de Saulo para Saulo, de Saulo para Paulo, é a origem do apóstolo. O nome Saulo vem de Saul e remonta a sua origem judaica. Já Paulo vem do latim Paulus, que remonta à cidadania romana do apóstolo. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas Escrituras. Houve esta transição. Ele foi sendo transformado, foi sendo usado como Paulo. Tá bom? Chegamos ao final deste tópico e a síntese dele é: o ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo. Segundo tópico: uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Primeiro subtópico: Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Atos capítulo 9, versos 3 a 6. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu literalmente, realmente, o Cristo ressurreto a quem ele perseguia. E que coisa, ele teve que descobrir que ao perseguir a igreja, ele perseguia o próprio Cristo. Quem persegue a igreja, persegue aquele que comprou, que fundou, que edificou a igreja. E ele descobriu isso. Atos 9:17. Essa visão gloriosa ofuscou o seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria o embaixador de Cristo entre os gentios, o perseguidor que se transforma em um perseguido. Segundo, uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Atos 22, 14. Vamos ler? Atos 22, 14. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. De antemão. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Atos 9:20. Não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Efésios 1, verso 1. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por comissão dos apóstolos, formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Não foram os homens, a igreja instituída em Jerusalém e os seus representantes, Pedro, João e Tiago. Não, mas quando Jesus chamou Ananias, disse: vai lá, porque ele é vaso escolhido. Vai, porque este é um instrumento. 9:15 de Atos. Ananias, com autoridade delegada pelo
próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo, na rua chamada Direita, e lá chegando, impôs as mãos sobre Saulo, verso 17 do capítulo 9. Teve testemunhas. Lucas registra os seus pares, aqueles que viajavam com Saulo, que o levaram até ali, as pessoas na casa que presenciaram esse fato extraordinário. Essas pessoas ouviram, perceberam, testemunharam que o chamado do apóstolo veio de Deus. É diferente de alguém que diz assim: eu não tenho negócio com homem, meu negócio é com Jesus. Não se trata disso não, tá? Não é isso, não. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu me auto-intitulei apóstolo, eu me auto-intitulei missionário, eu me auto-intitulei pastor, presbítero, evangelista. Não! A gente não se autoproclama. Veio direto de Deus, mas foi usada a vida de Ananias para impor as mãos e entregar e orar. Tá? Vamos tomar cuidado com essas aventuras. Bom, vamos continuar aqui. Terceiro subtópico. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chama Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical na sua vida. Foi Jesus que o confrontou. Foi Jesus que o surpreendeu. Foi Jesus que o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. E quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim como aconteceu com Saulo. Ainda hoje, Deus está chamando homens e mulheres para a sua obra. Deus ainda está escolhendo, vocacionando, capacitando, despertando homens e mulheres para a sua obra. Que você seja uma dessas pessoas que o Senhor chama pelo nome, que escolhe a dedo para ser um arauto do evangelho, um pregador da palavra, um evangelista, um missionário, alguém que faça a obra do reino de Deus na terra. Só um parêntese aqui. A chamada para a salvação, ela é eletiva. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que se arrepender da sua vida pregressa, reconhecer o seu pecado e despojar-se do seu ego e entregar-se com inteireza de alma, coração e entendimento a Cristo, será salvo. Mas para o ministério é seletivo. Quando Jesus chama os 12, o texto em Mateus, em Marcos, diz que tendo subido ao monte, chamou para si os que ele quis e foram para ele. Ele quis chamar a Paulo. Ele quis chamar a Saulo, ele quis chamar Pedro, Tiago, João. Ele quer chamar você, ele chama a mim. Glória a Deus. Chegamos ao final do segundo tópico desta lição de hoje, que é Paulo, a vocação para ser apóstolo, e a síntese deste tópico é: a visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. Que isso aconteça comigo e com você. Glória a Deus. Vamos lá. Terceiro tópico, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Primeiro, a ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir para Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a
apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, o sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. Isso está registrado em Gálatas 1, 17 e 18, e você pode conferir também em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 32. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. Ele primeiro experimenta o anonimato. Ele passa por um período de um retiro espiritual. Ele passa por uma experiência profunda com o Espírito Santo para depois ser trazido à tona o seu ministério e então ser visto e ouvido. É o caso, por exemplo, de Davi, que quando recebeu a unção para ser rei em Israel, não assumiu imediatamente o trono, mas foi matriculado na escola do deserto. E depois de anos foi coroado rei em Hebrom e só depois coroado rei em Jerusalém. Foi chamado Saulo para o ministério, foi chamado Paulo para o santo apostolado, mas primeiro ele passou pela faculdade do deserto para depois exercer o seu ministério e glorificar o nome do Senhor entre os gentios. Deserto não destrói ministério, forja ministério. Vamos lá. Vale aqui uma reflexão. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser líder, a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de viver milagres e experiências extraordinárias com Deus. Eu repito, deserto não destrói ministérios, forja ministérios. Segunda, as lições do deserto. Meu Deus, o apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos, com dúvidas, oposições e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente ali, entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Gálatas 1, 17 e 18. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças, suas convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Glória a Deus! No deserto ele estava sendo forjado, preparado para enfrentar todos os confrontos, dúvidas, oposições, rejeições que se levantariam contra o seu ministério e o seu chamado. Eu repito, deserto não destrói ministérios, deserto forja ministérios. Terceiro subtópico. Mais lições no deserto. Saulo passou a usar o nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despido de toda a sua filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abriria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode depender de Deus. Por isso, Paulo descobre também na experiência do silêncio e da solidão do deserto que as coisas de Deus são do modo como Deus quer e não como nós queremos.
no deserto. Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisaria ser para expandir o seu reino. E eu repito, deserto não destrói ministérios. O deserto forja ministérios. Você, meu amigo, meu colega de ministério, meu irmão, se você está passando por um deserto no seu ministério, um deserto existencial, espiritual, calma, não se desespere, é Deus forjando o seu caráter, a sua personalidade, o seu ministério para algo ainda maior na sua presença na obra do seu reino. Chegamos, então, ao término desse terceiro tópico e a síntese dele é: a vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto, pelo qual o apóstolo passou durante 3 anos. E eu repito, deserto não destrói ministérios, desertos forjam ministérios. E chegamos à conclusão da nossa quarta lição de hoje, que é: a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Você vai passar pelo deserto. Por isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. E eu repito, desertos não destroem ministérios, desertos forjam ministérios. Amém? Chegamos à conclusão da nossa quarta lição. Graças a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma escola bíblica online da Igreja Evangélica Canaã. E na próxima semana teremos a quinta aula desta lição. A próxima lição é a seguinte, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe com bênçãos de paz, de saúde, de prosperidade. Até a próxima oportunidade, permitindo Deus. Igreja Evangélica Canaã, lugar de vitória. Deus abençoe.